Mostra bastante. A flecha. Tá bom. Manda, eu dou uma olhada e amanhã a gente conversa. Tá. Rodolfo. Humberto. Mas deu uma chuva, hein? Pelo amor. Olha, eu consegui chegar no dia 15. Já deu uma boa ajudada. Nossa Senhora! Só testando, tá? Tô com áudio hoje, porque aquele dia não tava. Para X. Tá sim, Andréia. Tá, a gente tá te ouvindo, viu? Boa noite, tudo bem? Nós estamos só aguardando o quórum, tá? E o doutor Aldenes na reunião. Oi, Vanessa? Vanessa, boa noite. Boa noite. Vanessa? Pode falar, doutor. Pode falar. Nós estamos te ouvindo. Ah, não, era só para ver se estava audível, porque eu estou no carro, eu coloquei. É que eu coloquei no Bluetooth aqui no carro só para ver se estava dando certo.
Você viu? Nós estamos todos mudos ou eu estou sem som? Márcia, nós estamos aguardando, viu, quórum? Tá. Nós estamos te ouvindo, sim, é que a reunião não começou ainda. Tá bom? Não, desculpa, é que eu achei que eu tivesse sem som. Vanessa, deixa eu só te perguntar, aproveitar que eu te perguntei esses dias atrás. Eu tô na mesa, não tô? Como é que eu tô de suplente? Depois você dá uma averiguada nisso para mim, por favor? Tá de suplente hoje. A Denise é titular, ela tá na reunião. Então tá. Tá bom. Tá bom, então. Essa mulher é da secretaria? Vanessa é da... Eu acho que ela estava... Boa noite a todos. Todos estão me ouvindo? Ok? Bom, então, já tendo sido verificado o quórum e dado o horário para o início da reunião, nós vamos começar, conforme a convocação feita, essa reunião extraordinária, que tem como ponto de pauta um único assunto, que é a avaliação, esclarecimentos, discussão e apresentação de propostas do Conselho para o enfrentamento da Covid-19. Bom, isso aí quer dizer o seguinte, a gente tem percebido, né, o anseio dos conselheiros e da população em geral em discutir as questões relativas à Covid. A situação sanitária e epidemiológica está cada dia pior, conforme até o que tem sido colocado, agora há pouco tempo, há poucos minutos atrás, há poucas horas atrás, a live do secretário dá bem a noção do quanto a nossa situação está ruim e tendendo a piorar. Então, embora tenha sido já decidido e foi publicado hoje o decreto do lockdown noturno, essa reunião não perde efetividade, ela não perde o seu sentido, porque o que nós pretendemos é dar voz aos conselheiros, né, para colocarem aquilo que acharem necessário e de acordo com as observações que têm feito no seio da comunidade. Então, dentro daquilo que a gente previu, eu quero pedir para a Andréia fazer o relato do arquivo que ela nos mandou e que coincide com aquilo que foi apresentado na live. Isso dá uma ideia, né, de os números e relativos a todos os aspectos estão contidos aqui. Andréia, por favor. Vai ser o Aldênis? Opa, então, desculpa. Secretário, tem a palavra. Cadê o Aldênis? Boa tarde, boa noite, né? Boa noite, Dê. Boa noite, um abraço. Vamos lá. Vou apresentar os dados atualizados hoje para que possa justificar nossa atitude que o comitê tomou e o porquê foi tomada essa atitude. Próximo, por favor.
Bom, hoje nós estamos com, deixa eu ver aqui que está na frente dos números. Espera aí. 289.386 atendimentos de suspeita de estado gripal. Desses 88,7%, eu gostaria de lembrar que é uma das maiores taxas do Brasil que foram testados. Isso não se deve só à ação da Secretaria de Saúde em si, mas à colaboração de toda a saúde complementar que se engajou na luta da testagem e por isso que tem esse tanto de porcentagem de testados. Então, são 256.780 pessoas testadas. Foram 174.820 negativos, 81.960 positivos. Nós estamos com 2.332 dos testados positivos que foram a óbito, o que dá uma letalidade de 2,8. Gostaria de lembrar que essa letalidade de 2,8 também é um índice que, das 600 cidades do estado de São Paulo, existe cerca de 400 e tantas que estão com uma letalidade superior à nossa. Por isso que eu sempre repito que esse negócio de falar de morte por 100.000 habitantes é uma coisa que é totalmente equivocada pelo Comitê Central do Estado por divulgar isso assim, sem uma explicação lógica, porque uma coisa é você testar 20% da população e ter uma mortalidade baixa, porque você não testou, tá certo? E você ter uma letalidade alta, porque todos os positivos que você internou passou a ter, por exemplo, 4, 5 óbitos, 4, 5%. Então, nós estamos hoje com 70.856, que corresponde a 86% de recuperados. A síndrome respiratória aguda grave, nós estamos com 8.794 casos, que corresponde a 10,7%. Coeficiente de incidência é de 17.626 por 100.000 habitantes. Próximo. De ontem para hoje foram confirmados 577 casos de Covid-19 e 10 óbitos ocorreram também nesse período. Próximo. Esses 577, como eu disse, eles deram resultado nas últimas 24 horas, né? Mas não correspondem todos a ontem. Na realidade, nós temos 59 pacientes que foram notificados como positivos antes do dia 10. 49 no dia 10, 56 no dia 11, 67 no dia 12, 59 no dia 13, 152 no dia 14 e 135 ontem. Os óbitos também, da mesma maneira, não ocorreram ontem. Eles foram, na realidade, inseridos ontem. Então, foram um no dia 12, um no dia 13, 3 no dia 14 e 5 no dia 15. Próximo. Essa daí, pessoal, é uma taxa importante, que é a taxa de transmissão do vírus, né? Então, hoje nós estamos com 1,046. Lembrar que, quando nós fizemos o lockdown total, nós estávamos com 0,49. Então, nós estamos com números praticamente parecidos em termos de transmissão do vírus em relação a quando teve o lockdown. E outra observação importante é que ela vinha ciclando num platô e, de repente, ela começou a crescer durante 4 semanas consecutivas. Então, as últimas 4 semanas, essa curva de transmissão vem aumentando dia a dia. Próximo. Aqui nós vamos mostrar os notificados, não são os positivos. Na realidade, esses notificados, eles representam para a gente os atendimentos de estado gripal leve, que são obrigados a ser notificados.
Então, nós estamos com 1.263 hoje, porém, nós tivemos um pico aqui há 2 dias atrás, 3 dias, de 1.309, ou seja, 17% acima de notificações de estado gripal, acima do que foi o máximo durante a segunda onda. Próximo, por favor. Aqui são os casos confirmados, né? Nós estamos com uma média móvel de 410 casos notificados, confirmados por dia, quando na segunda onda nós estávamos com 370, ou seja, ultrapassamos mais de cerca de 11% casos leves em relação à segunda onda. Não considere esses 328, porque vão entrar mais casos ainda, e ele deve chegar perto desses 410 ou ultrapassá-lo. Próximo. Isso. E os graves? Os casos graves, nós estamos com 47 média de internações por caso grave por dia, quando nós tivemos na segunda onda 61. Mas se você observar naquele gráfico branco à sua esquerda do visor, você vai ver que há uma tendência de aumento de internações nos próximos 15 dias. Os próximos 15 dias serão dias muito difíceis, porque vão aumentar as internações, porque vocês viram que aumentaram os casos leves, aumentaram as notificações. Então, nós esperamos para os próximos 15, 20 dias um número de necessidade de internação muito grande, associado à falta de RH e à impossibilidade de nós abrirmos novos leitos. Nós estamos completamente impossibilitados em virtude dos recursos humanos. Muita gente pedindo demissão, muita gente não conseguindo repor pessoas. Nós estamos com carência de profissionais até para fazer atendimento de casos leves, em virtude teve várias demissões e não consegue se contratar. Estrutura nós temos, mas nós não temos recursos humanos. Próximo, por favor. Aqui, então, são os casos de óbito. Nós estamos com uma média móvel, variando aí entre 10 e 12. Hoje, especificamente, está numa média móvel de 10, mas se você notar também uma tendência de aumento de óbitos para os próximos 30 dias, pelas mesmas razões que eu expliquei de internações. Próximo. Aqui a gente vê a nossa taxa de ocupação. Essa taxa de ocupação, ela vem se mantendo no nível proibitivo de 93%, 94%, né? E também, como você observa, a taxa de ocupação, de internação, ela tem sido em pessoas mais jovens. Se vocês se lembram que no início da pandemia predominava muito paciente idoso, acima de 60 anos. E hoje nós estamos vendo uma cena diferente, pacientes mais jovens sendo acometidos e internados. Hoje é muito difícil você pegar um idoso. A maioria realmente está nessa faixa, e essa faixa tende a diminuir para os próximos dias. Por quê? Porque a vacina está chegando para esse grupo. Então, para os próximos dias, a gente imagina uma taxa de idade menor, um grupo menor, de menor idade para as internações. Próximo. Gostaria ainda de voltar na internação ali, só um minuto, que eu gostaria eu falei até na live hoje, nós, como a taxa, a faixa de idade está caindo, são pessoas mais resistentes, com menos comorbidades. Então, eles estão ficando muito tempo internados, não rodam os leitos. Então, por exemplo, nós fizemos um levantamento recente
329 pacientes internados com mais de entre 15 e 30 dias. E 109 pacientes estão internados acima de 30 dias. Ou seja, não roda, porque esses pacientes ficam internados vários tempos. E com isso, essa ocupação de 93, ela não tende a diminuir rapidamente. Por quê? Porque a taxa, o tempo de permanência está ficando cada dia mais elevado. Próximo. Próximo, por favor. É isso. Síndrome respiratória grave são aqueles casos internados com suspeita de Covid ou qualquer outra doença que leva a uma síndrome respiratória aguda grave. Nós temos hoje 973 pessoas internadas em São José do Rio Preto com síndrome respiratória aguda. Quer dizer, aí você vê por que está dando 94%, 95%, 93% de internação. Eles são residentes em Rio Preto 541 e 432 são da região. Em UTIs, propriamente dito, nós temos 245 pacientes de Rio Preto e 231 da região. Em enfermarias, nós estamos com 296 de Rio Preto e 201 da região. Próximo. Quando a gente fala só de Covid já confirmados, porque quando você põe a síndrome respiratória dentro do hospital, você tem que esperar o resultado do exame e muitos deles são repetidos e demora para se confirmar se é Covid ou não. Então, hoje, de Covid confirmados, nós temos 729, sendo de São José do Rio Preto 384, estando em UTI 208 e em enfermaria 176. Acho que é isso. Então, eu queria colocar para vocês que os dados mostram o porquê das atitudes, né? De atitude mais agressivas em relação à maior restrição. Queria colocar uma coisa importante que gostaria que todos os conselheiros entendessem, que a gente pensou no lockdown total, né, por 15 dias, porém, o comitê entendeu de que não havia clima na população para que isso ocorresse. Se a gente fizesse, provavelmente haveria uma desobediência civil, porque a revolta dos comerciantes, as coisas, é muito grande. Então, o que o comitê fez? O comitê fez um estudo da onde que estava a maior desobediência no distanciamento. E nesse estudo, principalmente um trabalho da Vigilância Sanitária, que nos apresentou, mostrou que o grande problema do distanciamento ocorre a partir das 16 horas, das 18 horas. Por quê? Porque o comércio, de uma maneira, ele esperneou bastante no começo, mas ele se adaptou de uma maneira que quem andar aí pela cidade, principalmente no centro, né, onde tem um movimento maior, você vai ver que todo lugar tem o pessoal medindo temperatura, tem alguém na frente falando, olha, está muito lotado, só aguarda um pouco. Então, nós percebemos que isso houve uma melhora acentuada em relação ao comércio durante o dia. Mas que depois das 18 horas, principalmente devido às bares e restaurantes, é a hora que ocorre a maior possibilidade de transmissão do vírus. Então, como nós fizemos essa opção desse lockdown, a partir das 18 horas, nós fomos muito pressionados para isso ser a partir das 19, das 20. Nós não cedemos, porque a partir das 18 horas, a hora que o indivíduo sai do trabalho, que ele vai para o bar, que ele vai para o boteco, que ele vai para o restaurante. E é nesse momento que as coisas acontecem, porque uma coisa é você estar com sua consciência, seu estado, né, de
de consciência normal, que você evite o distanciamento. Outra coisa é depois que você bebeu 3, 4 cervejas, sem máscara, num bar onde tenha muita gente. Para vocês terem uma ideia, esse final de semana foram autuados mais de 300, nós tivemos mais de 300 autuações. Dessas mais de 300 autuações, 270 e poucos foram em pessoas físicas. Não foi em estabelecimento, em pessoas que estavam sem distanciamento. E desses 276, mais de 200 foram em bares e restaurantes, né? Então, nós temos o problema da festa clandestina também, que é uma coisa terrível para a transmissão. Então, quando o indivíduo bebe, ele perde, se desinibe e passa a abraçar o outro, a conversar com o outro, muito próximo. Se estiver no restaurante, a namorar. Então, é nesse momento que a coisa acontece. Então, por isso que a opção foi pelo período noturno e não o diurno, né? Então, foi essa a razão que isso aconteceu. Eu acho que era o que eu tinha para falar e estou pronto para qualquer questionamento. Bom, como o secretário citou, a forma encontrada para fazer as restrições, né, que foram adotadas no decreto que foi publicado hoje, que começa a vigia a partir de amanhã, na verdade, considera a possibilidade de fazer, porque a necessidade era realmente de lockdown. Eu coloquei isso, membros do comitê colocaram, as discussões do comitê levaram a essa conclusão, mas efetivamente a implantação do lockdown, da forma como seria necessário, né? Porque os números indicam isso. Eu lembro quando passava de fase vermelha para fase amarela, era 70% de ocupação de leitos, hoje nós estamos com mais de 90%, então isso daí justificaria medidas mais restritivas muito maiores. Mas nós tivemos a reunião com o prefeito, participamos da reunião com o prefeito, participamos da reunião com os prefeitos da região, e eu não sei se alguma coisa ficou definida em relação a isso, se esses municípios da região vão aderir a esse modelo adotado aqui, mas, enfim, há muita necessidade de que todos participem, né, de que todos caminhem no mesmo sentido. Bom, então, esses números, eles são muito preocupantes, mas estatística, é uma coisa mais ou menos fria, né? De repente você está falando, mas eu gostaria de testemunhos. Então, eu peço para o doutor Luiz Sérgio, cadê ele? Hã? Ele não está? Eu achei que tivesse. Então, o Valdir, como representante da Santa Casa, faça um relato daquilo que está acontecendo lá, não é? O Nadim esteve na reunião e ele colocou, né? Aliás, todos os representantes de hospitais que estiveram na reunião com os prefeitos colocaram as suas respectivas dificuldades e a situação em que cada uma dessas instituições está vivendo. Valdir, cadê você? Está me ouvindo? Que eu estou no carro, Fernando. Ah, então para o carro, senão você vai trombar. Não, Valdir. Já parei. Então, tá me ouvindo? Bom. Estamos te ouvindo sim, Valdir. Tá bom. Fernando, a situação não é diferente, né? O doutor Aldenas acho que fez toda a explanação e eu como economista, eu sempre falo, número você não contesta. É a hora que você tem números, você tem que acatar aquilo que está sendo mostrado. O que a gente percebe que realmente Rio Preto chegou no pico de março, né, aquele pico que foi do lockdown. Eu acho que alguma coisa tem que ser feita, não se discute isso. Não sei se realmente é a melhor forma fazer o lockdown, se isso vai dar resultado ou se não vai dar resultado, pelo cansaço que a população está, mas eu acho que alguma coisa tem que ser feita. Eu ainda, Fernando, questiono, eu tenho participado das reuniões da DRS e tenho cobrado muito isso. Eu falo,
nós não temos mais leito, nós não temos mais profissional, nós não temos medicamento, nós não temos uma série de coisas. Então, nós estamos no limite do limite, nós estamos com 100% desde março, mantendo 100% de ocupação. A gente vendo essas pessoas morrendo, pessoas jovens morrendo, realmente são pessoas de 30, 35, 40 anos, né, que é de arrepiar realmente o que está acontecendo com a população. Mas o que eu ainda não consegui entender é por que ainda se resiste no tratamento preventivo. O que pode ser feito com essas pessoas quando eles apresentam os primeiros sintomas? Porque isso eu não vejo nenhum movimento em relação a isso. Eu só vejo movimento de fechar comércio, fechar isso, fechar aquilo. Tá? E o que a gente vê é que a hora que essas pessoas chegam no hospital, eles chegam com 50%, 60%, 70% do pulmão comprometido. Eles já chegam com vidro fosco. E parte desses pacientes que chegam vão para tubo. Então, a minha pergunta é o seguinte: o que nós estamos fazendo para tentar prevenir a hora que esse paciente começa a apresentar o sintoma? Porque, meu Deus do céu, nós já estamos há 14 meses vendo tudo isso e não é possível que ainda ninguém chegou à conclusão que água e magnopirol não dá resultado nenhum. Então, se outras coisas não têm comprovação científica, água e magnopirol também não tem. Então, o que nós vamos fazer para prevenir? Porque, pelo que eu estou sentindo, e converso com médico, converso com pessoas que estão aí, inclusive em pesquisa, o que eles colocam é que nós vamos passar 2021 nesse mesmo sufoco, mesmo vacinando todo mundo, toda a população até outubro. Então, Fernando, a minha indignação é isso. O que nós estamos fazendo para poder evitar esse pessoal que está com o primeiro sintoma? É que esse pessoal está indo para casa e a hora que ele está no 7º, 8º dia, que a coisa já pegou, aí que ele está procurando uma UPA, ele está procurando um hospital. Então, hoje, por exemplo, na DRS foi comentado, a população já não está mais procurando atendimento médico porque ele está com medo de ficar internado. Será que é essa a resposta, que ele está com medo de ficar internado, ou ele não está procurando porque também não vai adiantar? Que ele vai ser orientado para tomar água e magnopirol? Você entendeu? Então, eu acho que essas questões que nós precisamos começar a discutir. Né? Eu acho que lockdown, dá certo? Não sei se dá certo. Tá? A gente já viu, fizemos lockdown, melhorou, mas 15 dias depois a gente já estava no mesmo nível. Né? Então, assim, eu acho que a gente teria que pensar e estudar alguma outra coisa. São 14 meses que a gente já passou com água e magnopirol. Não é possível que a gente ainda está batendo na mesma coisa. Agora, que está lotado, não tem mais onde pôr ninguém. Eu saí agora do hospital, nós estamos com 100% de ocupação. O que chegar não tem jeito, ele vai ter que esperar, não tem jeito, não tem mais onde pôr ninguém. É isso, Fernando, a minha opinião é essa. Não sei se foi claro. Tá, eu estava sem áudio. Viu, Valdir? Você tem razão. Agora, a estratégia que está sendo colocada em prática em relação ao tratamento precoce, essas coisas, o atendimento não seria o tratamento precoce, seria o tratamento, né, nesse sentido, a partir do primeiro diagnóstico. Então, eu quero voltar para o secretário para que ele faça alguma consideração a respeito, para tentar justificar ou concordar, eu acho até concordar com o que o Valdir colocou. Eu vou explicar essa situação que nós vivemos. Hoje, Valdir, não existe tratamento precoce no mundo. No mundo. Não existe. O que existe de tratamento é distanciamento e vacina. É as duas únicas coisas que hoje o mundo tem. Não tem outra saída. Ou seja, eu concordo com você, depois de 14 meses, o mundo ainda não tem uma solução para coibir a doença. Por que usa muito magnopirol? Porque, na realidade, o que nós fazemos nessa doença é tratar sintomas. Nós não tratamos a doença. Não existe uma medicação para a doença. O indivíduo está com febre, ele toma magnopirol. Ele começou com uma infecção secundária, entra com antibiótico. Ele começou com insuficiência respiratória, vai para
as etapas que você vai dar oxigênio para ele, seja ela de que maneira, por máscara ou assim por diante. Aí ele não suporta aquilo. Você vai tratar sintomas. De que maneira? Entubar. Certo? Então, na realidade, não existe um tratamento que seria um tratamento medicamentoso, a não ser a vacina. Esse seria o ideal. De indivíduo começou a gente ter alguma coisa para oferecer para ele. Mas a realidade é que não é Rio Preto que não tem, não é o Brasil que não tem. O mundo não tem. Não tem as duas coisas, é distanciamento e vacina. Distanciamento, quando eu digo, não é só distanciamento, são todas as normas que regram que impedem a transmissibilidade ou diminuem, que é o uso de máscara, lavar a mão, álcool em gel, distanciamento, todo esse. Então, é a única saída que existe hoje. Quando a gente fala em comprovação científica, a gente fala. Por que a gente fala? Eu sou secretário da saúde. Eu não posso testar uma medicação numa pessoa sem uma comprovação de que ela funcione. Tanto é que quando nós fizemos as normas para o tratamento, o protocolo do tratamento, nós deixamos muito bem claro que não havia nenhuma medicação comprovadamente eficaz contra a Covid. Portanto, eu, como secretário, não posso receitar alguma coisa que não posso propor alguma coisa que não seja com comprovação científica. Mas deixamos bem claro que o médico, ele tem o poder do ato médico, que ele pode utilizar a medicação que ele julgar necessário e ser responsável por aquilo. Mas a grande verdade é que não existe hoje no mundo qualquer medicação para isso, infelizmente. Gil, eu quero só colocar aqui uma citação interessante que eu vi outro dia do professor Maierovitch, né, na CPI da Covid. Indagado sobre o que ele faria se ele tivesse o poder de decidir a respeito do que está acontecendo, ele disse o seguinte, que ele faria com que todas as pessoas usassem máscara, evitassem aglomeração e fizessem a higienização das mãos. Quer dizer, isso aí, Valdir, eu penso que é o que tem, né? É o que existe. Agora, cabe à gestão... Eu sei, mas o que eu coloco é o seguinte, faz 14 meses que nós estamos pedindo isso. Realmente. Para as pessoas não aglomerarem, para as pessoas usarem máscara, para as pessoas higienizarem as mãos. E qual o resultado que nós estamos vendo? Nenhum. Então aí pessoas, entra... será que não está na hora da gente... então eu vou arriscar. Pô, tem lugares que o pessoal está prescrevendo. Então, sei lá, a azitromicina não faz efeito, mas você percebe que as pessoas que tomam melhora. Tá? O Decadron não faz efeito, mas as pessoas que tomam melhora. Tá? Então, por que as pessoas que tomam esses medicamentos têm resultados positivos e não precisam internar, e essas outras pessoas que não estão tomando estão internando? Então, é isso, eu concordo com o senhor, doutor Denis. Eu sei que não tem nada comprovado cientificamente, mas eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa. Só pedir para as pessoas não se aglomerarem, lavar as mãos e usar máscara, nós já vimos que não dá resultado. As pessoas continuam se aglomerando. E olha que, pelo amor de Deus, é o que o senhor tem falado, o que o Nadim tem falado, o que assim, as pessoas, o Jorge Fares tem falado. E as pessoas não escutam mais, parece que as pessoas não estão nem aí para tudo isso. Viu, Valdir? Aí entra a questão de ser isso compulsório, né? Aí entra o lockdown, aí entra o lockdown noturno, que foi o que foi lançado mão aqui, entra a fiscalização, entram as medidas até educativas, a divulgação dessas precauções, enfim. Você tem razão, todos nós aqui, se ficarmos a noite inteira conversando, nós vamos encontrar questionamentos a fazer, né? Porque
ninguém sabe nada. Quanto mais a gente pensa que sabe, não sabe menos, não é? Então... Menos sabe. O Fernando, eu posso falar, Fernando? Pode. Eu queria complementar também sobre a vacina, né? A vacina, saiu um estudo, foi publicado no Nature, semana passada, se não me engano, que hoje o mundo tem conhecimento da eficácia das vacinas, né? Então, estudos muito grandes, com muitos pacientes. Na realidade, nenhuma vacina existente protege 100%. Nenhuma, nem na de sarampo. Tanto é que a pessoa toma sarampo, ela vai ter um sarampo leve, se for pego, né? Então, 100% de proteção a vacina não dá. A variação hoje de eficácia das vacinas, e elas são muito parecidas, exceto a Pfizer, que ela tem uma eficácia 5% maior que as demais. Na realidade, elas giram em torno de 75% a 90%. E as vacinas que estão sendo feitas no Brasil estão nessa faixa. Então, às vezes a pessoa, poxa, o cara foi vacinado 2 vezes e morreu de Covid. Essa vacina não funciona. Não, o indivíduo não se imunizou, ele não teve capacidade de se imunizar. Então, na realidade, as vacinas funcionam. 75%, a menor delas tem 75% de proteção. Então, a vacina, ela é uma... Eu concordo com o Valdir, nós não vamos acabar isso logo. Não vamos. Nós vamos acabar com essa pandemia logo. Agora, com o vírus e com a doença, vai demorar. Nós vamos ter que vacinar muitos anos a população. E hoje a população, a comunidade científica também não sabe quanto tempo dura. Se ela é definitiva ou não é, ou se ela tem que ser cada 2 anos, cada 1 ano, cada 6 meses. A comunidade científica ainda não tem essa resposta, porque ela é muito recente. Então, a gente ainda está remando com as mãos, Valdir, em todos os sentidos, inclusive da vacina. Olha, eu ouvi outro dia uma explicação que dizia o seguinte, que a eficácia ela pode não ser alta, mas mesmo não sendo, a efetividade da vacina ela vai acontecer com a vacinação de grupos cada vez maiores, não é? Então, eu acho que isso aí vai acontecer, essa vacina vai entrar no calendário vacinal, nós vamos ter que vacinar para sempre aí, e eu tenho a impressão de que, em se tratando das nossas características, né, a característica do Brasil, onde se politiza tudo, onde se discute tudo fora do foco, não é? Nós vamos usar máscara muito tempo, nós vamos ter preocupação com isso muito tempo e assim por diante. A Soraya está pedindo para falar aí faz tempo, ela, Márcia, vamos então com o Ginotti. Soraya, você pediu primeiro, por favor. Boa noite, né? Só colocando o que o Valdir falou, né? Nós já experimentamos, Valdir, tá? Nós estamos na linha de frente lá, eu atendendo, né? No início que a gente não sabe nada de nada, que a gente não sabia, vamos tentar, né? Não todo mundo, mas eu fiz esse teste, né? Às vezes que eu atendi, vamos dar azitromicina, vamos tentar com o corticoide. O que nós percebemos, né? Acompanhando o paciente, que não teve alteração nenhuma. Quem teve que agravar, agravou. Quem não tinha que agravar, não agravou, tá? E isso foi eu estou colocando a experiência nossa. Não existe um relato científico de melhoria nem nada, tá? Mas, como médica, né, eu testei, né? Fala a verdade, a gente entra numa fase onde você fica desesperado, né? Então, você acaba testando, por que não? Né? Você sabe que o antibiótico não vai fazer nada. Qual é o problema? Hoje eu não passo mais, tá? Não passo, oriento todo mundo, né? Os pacientes que passam comigo, os colegas que me procuram. Por quê? Além de não ter a comprovação científica, não teve
nenhuma validade. Quem teve que complicar, complicou tomando azitromicina ou não tomando azitromicina. Tomando corticoide, inicialmente, nos primeiros dias, qual a nossa experiência? Piorou, tá? Então, o corticoide em fase aguda da doença, ele piora. E o que o doutor Aldenis colocou sobre a vacina, eu acho que nós vamos viver a mesma coisa. Essa vacina, eu penso que ela tem a mesma coisa da H1N1. Nunca mais nós vamos ficar sem a vacina da gripe. Mesma coisa do Covid, nós nunca mais vamos ficar. Para erradicar o sarampo, quantos anos nós ficamos tomando vacina de sarampo, fazendo vacina de sarampo em criança para chegar à erradicação da doença, né? E hoje a gente tem casos novamente. Por quê? Porque aí entra aquela linhagem de pessoas naturalistas que não vacinam tudo, e isso dá força ao vírus, né? A da gripe, quando iniciou a primeira vez, eu lembro, foi um estouro em 2009. Eu estava na ponta, nós quase morremos de vacinar também, de medo, aquela coisa, aquele pavor quando veio a H1N1, veio a vacina. Hoje faz parte do nosso calendário vacinal. Então, eu penso que a vacina da Covid, ela vai fazer parte do nosso calendário vacinal para o resto da vida. Eu acho que a imunidade, como o doutor Aldenis falou, ela não é contínua. A gente tem que ir fazendo o nosso sistema imunológico lembrar disso, né? Então, a gente vai recordando sempre o sistema imunológico. Eu, por exemplo, eu tomei vacina de hepatite. Eu tomei a vacina da hepatite B, eu não soroconverti na primeira vez, tomei certinho, fiz as 3 doses, meu organismo não fez a conversão. Tomei a segunda dose, as 3 doses novamente, porque eu não tinha feito. Eu tenho uma taxa mínima de anticorpos contra a hepatite B. Se fosse ver, eu fui vacinada, né? É uma coisa do meu organismo. Então, cada organismo responde de uma maneira. E é uma coisa que a gente vai ter que sempre estar fazendo, sempre lembrando, né? A única coisa que a gente sabe é que quem tomou a vacina, o risco de uma gravidade está sendo muito menor. Isso nós estamos vendo na ponta, que quem está chegando, o indivíduo que está chegando para atendimento, é aquele indivíduo mais jovem que não foi vacinado. O idoso chega? Chega. Só que o idoso chega em condições melhores do que ele chegava no início da pandemia, tá? Então, isso daí é o que a gente vivencia todo dia na ponta, tá? E hoje, se você falar assim, você não passa azitromicina? Hoje não, passei. Vi que teve resultado? Vi que não teve resultados. Então, hoje, para que eu vou expor a pessoa a um antibiótico que tem outras várias contraindicações, inclusive uma hepatotoxicidade, eu posso causar um problema no fígado da pessoa, sendo que ela já é predisposta pelo vírus, né, a ter uma toxicidade hepática. Eu vou aumentar essa toxicidade hepática dela com um antibiótico que não vai me trazer benefício, tá? Era isso que eu queria colocar. Márcia. Boa noite a todos. Obrigada, doutora Soraya, pelo esclarecimento, que eu acho que assim, muito pontual, muito objetivo para quem trabalha na ponta, para quem sabe realmente, perifericamente, o que está aí acontecendo. Eu queria só falar algumas coisinhas, assim, com relação, que eu acredito que, de repente, podem ser ações para poder ajudar, vamos dizer assim, no mental de quem está passando por esse momento. Minha filha, quando teve Covid agora, o mês passado, demorou 5 dias para se ter uma teleconsulta, vamos dizer assim, após a notificação, uma teleconsulta. De repente, poderia se pensar numa opção de diminuir esse espaço-tempo depois da notificação, para que a pessoa que tenha positivado o seu exame, ela tenha condição psicológica, vamos dizer assim, de se sentir amparada, tá? Porque, de repente, o que está acontecendo é assim, a pessoa vai num teste que ela paga para obter esse teste,
e ela sai de lá sem nenhum... Quando ela tem um resultado positivo, ela sai de lá sem nenhuma indicação, sem nenhuma orientação, ela não tem nenhum tipo de orientação, nem, vamos dizer, medicamentosa, nem que não medicamentosa, toma líquido, toma chá, toma suco, só se hidrata, não mantém a sua rotina e coisa e tal. Então, assim, ela não tem nenhum tipo de trabalho nesse sentido. Eu acho que se faz necessário mais agilidade nesse sentido, tá? Eu não sei como poderia ser feito isso, mas acredito que nós teríamos condição de se organizar para poder fazer isso por parte da secretaria. Eu acredito que seria uma resposta muito positiva, porque as pessoas tendem quando elas ouvem alguma coisa, algum tipo de orientação, elas tendem a entrar menos em pânico, né? E nesse momento, o que a gente vê é muito pânico em todos os sentidos, por parte daqueles que são contaminados, né? E que têm um pouquinho de responsabilidade. Aqueles que não estão nem aí, não estão nem aí, igual a gente sabe, está vendo nas ruas, gente contaminada que vai para a rua, que vai para o mercado, que vai para a farmácia, que vai para a padaria e ponto. E dane-se o outro, entendeu? Eu não tenho consciência de que eu vou na padaria, vou passar o meu cartão na maquininha, a minha mão pode estar contaminada e eu vou passar para mais alguém. Então, essa consciência, ela precisa ser mais malhada também. Eu acredito que também, por parte da secretaria, como o Valdir disse, como o próprio secretário disse, nós vamos viver por mais 14, talvez por mais 24, e como eu disse lá no nosso grupo, quiçá se o nosso Brasil, infelizmente, não criar um monstro, vamos dizer assim, por conta dessa vacinação está acontecendo em meio a esse número altíssimo de contaminação. A gente pode criar um vírus resistente à vacina tanto quanto um vírus resistente a antibiótico, gente. Isso é possível, e quem é médico e quem faz pesquisa ou quem não, tem consciência disso, né? Então, assim, é fato. A gente pode lidar com essa situação futura. Isso pode acontecer. Marcelo, deixa eu... Alguma medida, assim, só vou concluir, Fer. Tá. Alguma medida tem que ser tomada. Essa campanha que foi feita pela CIRP, tudo bem, ótimo, maravilha, mas ainda volta a bater na tecla da outra reunião, gente. Nós precisamos de uma campanha mais efetiva para essa população ter consciência, porque educação a gente não tem mesmo. Ponto. Brasileiro, raro, educação. Nós não temos esse tipo de coisa. Então, uma campanha massiva de conscientização de que ou você usa máscara, ou você lava sua mão, ou você está positivado, ou você tem possibilidade de contaminar e morrer. Se você não fizer essas 3 coisas, que é usar máscara, manter distanciamento e higienizar suas mãos, você vai correr o risco de morrer. Bem clara e objetiva. Era isso, Fernando. Acaba, Marcelo. Não, ok. Não. Era isso. Espera um pouquinho. O Cuginotti está pedindo para falar. Vamos... Quem? O Cuginotti está pedindo faz tempo. Cuginotti, por favor, depois a gente vai seguindo. Bom, boa noite a todos. Eu queria só dizer assim, eu tenho participado de todas as reuniões e estou aqui me contendo, porque a gente tem um monte de situação. Mas eu queria dizer, Fernando, para todos aí que nos ouvem, que é o seguinte, infelizmente, o que a gente vê é que houve uma politização da doença, uma politização desse vírus. E eu aqui sou obrigado a ter algumas concordâncias com o posicionamento do Valdir. No seguinte ponto, tudo pode funcionar ou tudo não funciona, eu não estou aqui para discutir isso, mas está na hora de nós começarmos a ter racionalidade. Se existem cidades que comprovam e dizem, se espalham, que eles têm uma efetividade no controle e não vou dizer na cura de 100%, mas que eles têm uma efetividade no controle dessa virologia, dessa doença,
Por que não escutar outra opinião? Se 14 meses nós estamos batendo na mesma tecla e há de se falar a verdade, em nenhum mês Rio Preto esteve livre dessa ameaça, desse assédio. Então, se nós estamos num caminho, e eu não estou aqui para dizer que ele está certo nem que está errado, mas se nós estamos num caminho há 14 meses e não tivemos nenhum avanço em melhoria, por que não buscar outras opiniões e outras soluções? Eu acho que está na hora, passou da hora da gente começar a despolitizar o negócio e pensar no ser humano, pensar no cidadão e tentar trazer esse conforto ou essas opiniões. Porque se tem gente que tem colocado essa possibilidade, eu acho que a gente tem condição de, pelo menos, ouvi-los nesse momento. Ter racionalidade. Obrigado pela oportunidade. Desculpa aí a interromper, Fernando. Não, Cusnotti, essa reunião ela foi convocada justamente para que os conselheiros se manifestem, tá? Inclusive, nós não temos uma pauta definida, é para que cada um fale, para que cada um coloque o seu ponto de vista, e, ao final, nós vamos até elaborar um documento relativo a essa reunião, como sendo a conclusão que o Conselho Municipal de Saúde tirou dessa oportunidade. Agora, a Andréa Negri parece que é a próxima inscrita. Tá. Andréa, tua vez. Não, só para esclarecer quanto ao protocolo dos serviços de saúde, né, que a Márcia comentou, por isso que a recomendação, na verdade, é que a população procure serviços de saúde para um atendimento médico. Então, está sintomático, procura uma unidade de saúde, procura um serviço privado, o médico vai estar indicando a coleta e também vai estar orientando o isolamento, dando um atestado de isolamento para a pessoa, um atestado de isolamento para os seus contatos domiciliares. Então, na suspeita, esse primeiro rastreamento, ele já deve ser feito, e a gente fez isso com todos os serviços, tanto privado quanto do SUS, desde o início da pandemia, lá em março do ano passado. Nós fizemos um atestado padrão, também, padrão no sentido assim, o médico, ele não dá um atestado hoje só para o paciente, ele dá para o paciente e também para os seus contatos próximos. Isso já é um primeiro rastreamento, que aí, quando os serviços notificam, eles também colocam essas pessoas nos ESUS, e depois o monitoramento vai dando continuidade ao acompanhamento desses casos. No momento, gente, nós estamos com, vocês viram, 600 casos por dia, entrando novos. O monitoramento está dando conta, às vezes, de iniciar o contato quando consegue. E isso a gente também, o privado tem que fazer do dele, e nós no SUS estamos fazendo aí com equipes da atenção básica e equipes contratadas para isso que foram feitas. Então, assim, estamos tentando fazer o máximo possível, mas esse protocolo, ele existe. E os laboratórios, eles são, né, são serviços para que vá principalmente com uma suspeita médica, tá? Então, a pessoa, eu acho que eu estou com sintoma, eu vou lá, eu quero pagar um exame. Ele vai lá, ele vai pagar o exame, mas ele precisa passar por um atendimento médico, porque quem vai falar para eles, né, a condução do caso, é o profissional que se formou para isso. Então, a gente pede até para a população fazer isso. Se vocês ajudarem a gente, procurem sempre atendimento. Não vão fazer o teste, porque depois que você faz o teste, você não sabe o que você faz. Né? É o que a gente sempre fala também com HIV, né? Eu quero fazer o teste HIV, mas primeiro tem sempre um aconselhamento, tem sempre uma orientação, né, nos nossos serviços, para que realmente a gente consiga reduzir a transmissão. Então, com o Covid é a mesma coisa. A gente precisa que as pessoas procurem o serviço para receber essa orientação. Não, está no Zoom. Então, ok, agora... Terminou, Andréa? Ok, tá. Denise, por favor. Você está... Boa noite a todos. Sou Denise, sou conselheira aqui da região do Bosque. E ontem a gente teve reunião da Comissão Permanente da Saúde Básica, né? E, assim, a gente fica... Uma das coisas que a gente falou muito e que eu vejo é assim, as pessoas não estão realmente, é o que todo mundo falou, as pessoas não estão nem aí com o próximo, né? Não quer nem saber se está... É Ana Cristina, né? Ana Cristina. Se realmente estão fazendo a quarentena, se estão realmente se cuidando, né? As pessoas não estão nem aí. E o que acontece com isso? Da mesma forma das pessoas
precisam da saúde básica, que é a questão dos remédios contínuos. Eu vejo aqui pelo Jaguaré, né, porque nós estamos sem a nossa unidade do Felicidade. A fila no Jaguaré é uma coisa assim, fora do comum, porque tem a fila do pessoal que está tomando a vacina, a fila de quem está precisando de remédio, de quem às vezes está precisando de alguma coisa, está indo todo mundo lá, fila virando o quarteirão. Só que é o que a Márcia falou, a questão da educação e o bom senso do povo. O povo não tem. Então, acho que vai fazer o lockdown? Vamos fazer? Sim. Só que as outras cidades da região têm que entrar também. Senão, não vai funcionar. Tem que ser chato. Eu falo assim, que às vezes a gente tem que ser chato para ver se a coisa anda, para ver se a coisa melhora. É o que vai ter que ser feito. Porque, assim, a gente está vendo os números aí, gente morrendo. Você abre o Face, você vai ver seus amigos, está todo mundo com fotinho de luto. Morreu mãe, morreu vô, morreu madrinha, morreu tia. Essa semana, hoje é quarta-feira, eu recebi 5 notificações de gente que morreu aqui em Rio Preto, fora de Rio Preto. Mas, gente, aí você vai ver assim, mas por que a pessoa teve? O que aconteceu para a pessoa ter Covid? Não, a pessoa estava em casa. Não, tem algum jovem em casa que o jovem trouxe a doença para dentro de casa. Eu estou com uma senhora que está no estado grave, acho que ela foi até transferida já, de uma amiga. Ela está ruim, com 60% do pulmão comprometido. Está internada por causa do Covid. Aí o marido dela, ao saber que ela não estava bem, que a situação dela se agravou, teve um princípio de AVC. Está internado, vai entubar hoje, porque ele está muito ruim. E está com Covid. Veio o resultado agora, diz que ele está com Covid. Então, assim, está uma bola de neve e as pessoas não estão nem aí. Você anda em Rio Preto e 2 parâmetros, que inclusive, eu falei isso ontem na reunião nossa. Zona Sul, região dos Damas, o lado lindo de Rio Preto, parece que não está acontecendo nada. Um monte de gente na rua, um monte de gente sem máscara. O lado de cá, onde eu moro, que eu moro aqui, Galeazzi, Zona Norte de Rio Preto, Linhão, ainda tem as pessoas que não têm máscara, mas a maioria está usando máscara, a maioria dos comércios estão respeitando, sim. Tem aqueles que não respeitam, que não está nem aí, mas a maioria está respeitando. Só que o lado de cá, eu falo assim, as pessoas, assim, elas estão pensando se realmente precisa de sair. Aí eu preciso de ir no mercado, eu preciso de ir no açougue, já vai lá, pega e vem embora. Agora, eu andando para o outro lado da cidade, parece que não está acontecendo nada. Pessoal fazendo caminhada, andando de bicicleta na represa, como se a gente está todo mundo vacinado, está tudo controlado, não tem ninguém em UTI, não tem ninguém em nada. Gente, não tem lugar. A gente viu aí os números, todo dia vê, as meninas colocam lá no nosso grupo, quanta gente morrendo, quantas notificações. Não tem que estar comércio aberto, agora não é hora de comprar, gente, é hora de pensar em saúde. Não tinha que estar aberto. Eu acho que o lockdown tinha que ser total, fechado de dia, de noite, os 15 dias. Ah, mas o comércio vai quebrar. Tá bom, meu querido, sua loja vai quebrar, você vai ter funcionário para trabalhar? Porque se o seu funcionário ficar doente, você não vai ter funcionário, né? E a maioria, tem muita gente que trabalha no comércio que perdeu funcionário. O funcionário pegou a doença. Pegou o quê? Trabalhando. Pegou no transporte público. Às vezes não foi nem nenhuma festa. Pegou indo trabalhar. Então, assim, eu acho que a consciência das pessoas é que precisam fazer uma linha de frente mesmo e falar assim, olha, meu querido, se você não se cuidar, você vai morrer. E, principalmente, incentivar a vacinação para ela andar ainda mais rápido, a gente não ter a questão das aglomerações. Hoje tinha muita gente na Swift hoje para tomar vacina, a fila estava enorme, gigantesca. No recinto também estava, mas estava um pouco mais controlado. Mas os outros lugares, todo mundo com desespero de tomar. Aí você vai dando orientação. Nós que somos conselheiros, avisando. Gente, vai tomar vacina? Não vai em tal horário, vai em outro. A vacina está lá, não precisa desse desespero. Tem uns dias ainda para poder tomar. Não precisa desse desespero, parece que vai todo mundo morrer. Não é assim, aí é pior, porque aí você fica lá na fila se expondo para o vírus, não resolve, né?
Então, eu acho que, assim, primeiramente, é um lockdown mais rigoroso, sim, rigoroso mesmo, de ter que dar multa, de não... a questão de festa, os estabelecimentos realmente cumprirem as regras. O lockdown das cidades da região também, que tudo vem para Rio Preto, então tem que ter um lockdown das cidades também em parceria. E o terceiro é a vacina. Temos que ter vacina para todo mundo vacinado. Igual agora eu ouvi que diz que a educação quer voltar em agosto. Eu falei, gente, como vai voltar em agosto? Nem todos os profissionais vão ter tomado a segunda dose e o povo já vai querer voltar às escolas em agosto, porque nossas crianças não vão ter tomado vacina. Mesmo que todos os adultos da escola estejam tomando vacina, as crianças ainda não vão ter. Eu acho que não tem que voltar. Eu acho que o momento agora é a gente cuidar para não ficar doente, para não ter que internar, porque não tem aonde. Eu não sei como ainda Rio Preto não teve que montar um hospital de campanha, apesar que não tem... Lugar tem, a gente não vai ter gente para trabalhar, porque a maioria dos nossos trabalhadores estão estressados, estão cansados, estão ficando doentes, mesmo vacinados. Eu tenho a minha afilhada que ela trabalha na Santa Casa. Ela falou assim, o pessoal vem, faz o exame aqui comigo, daqui a pouco eu vou saber, e aquele lá, assim, morreu. Às vezes vem, faz o primeiro exame para ver, que ela trabalha na parte de tomografia, está no estágio, daqui a pouco, daqui 2, 3 horas ou no outro dia, a pessoa está ruim, no outro dia a pessoa morreu. Então, assim, ela está apavorada, e ela já teve Covid 2 vezes, mesmo vacinada. Então, assim, o negócio é sério e as pessoas estão brincando com as vidas. E não é assim. Eu acho que a gente tem que pôr a mão na consciência, eu acho que a gente tem que trabalhar mesmo, pedir mesmo o pessoal, gente, tem que respeitar. Tem essas regras básicas? Tem. Então, vamos fazer, porque, assim, não tem condição. Não tem. Está todo mundo estressado de ficar em casa, com problemas familiares, problemas financeiros, mas eu acho que adianta você ter dinheiro e você não ter saúde. É bom, Denise, olha, como eu disse, eu quero dar oportunidade a todos, mas pedir a quem vai se manifestar que pense nisso, né? Procurar ser menos prolixo, nenhuma crítica a você, viu, Denise? Porque eu gostaria mesmo de te ouvir, porque nós participamos da reunião ontem e você deu um testemunho muito bom e você repetiu aqui, tá? Eu te cumprimento por isso. Agora, o Zé Robson. Eu posso só pedir uma coisinha, por gentileza? Mas sim, rapidinho, meu amor. Não, 2 pessoas para falar, mas é que eu tenho aula agora e eu vou ter que sair da reunião. Então, tá bom. Posso? Pode falar. Dá licença às 2 pessoas que estão aí na fila para falar, e me desculpa, mas assim, só para falar com a Andréia diretamente, que assim, Andréia, quando o profissional, às vezes, o empregado, ele sai do trabalho para fazer o teste e a empresa chega a pagar o teste do funcionário, ele é obrigado a ir na rede particular, digamos assim, porque ele precisa sair do trabalho justamente para não ter contaminação do seu ambiente de trabalho, e ele acaba indo para a rede particular. Então, ele sai de lá somente com o teste, né? Um possível resultado positivo pós 8, 10 horas depois do teste, e aí ele não sai sem nenhuma orientação. Eu entendo que o correto é ir até a rede, né? Mas, assim, ele não recebe nenhum tipo de orientação para isso, entendeu? Então, assim, eu entendo esse trâmite todo, mas, porém, o empregado que ele tem a obrigação pela empresa de fazer o teste particular, ele não vai receber essa orientação, entendeu? Então, assim, para se pensar nisso, ok? É isso. Mas a gente entende, mas esses laboratórios, eles também têm esses protocolos. Nós vamos reiterar, tá? E na rede particular, é a mesma rede nossa. Pode ficar tranquila, nós vamos reiterar com o privado também, né? Para que assim, eles se orientem. faz necessário esse acolhimento, entendeu? Tá? Pode deixar. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, Márcia. Agora, o Zé Robson, por favor. Bom, tudo bem? Tá dando para ouvir, doutor Fernando? Sim, está dando. Ok. Eu vou, então, dividir em 2 tópicos minha fala, tentarei ser bem rápido e objetivo, tá?
que é o lockdown e o tratamento, que foi aventado aqui também, né? Na primeira fala, eu vou fazer apenas um entendimento, até porque a decisão já está tomada, e na segunda, aí talvez uma dica para o nosso relatório final do Conselho, sugestões e tal. Então, vamos lá, lockdown. Eu entendo o seguinte, pessoal, há muita polêmica, né, em torno de lockdown, mas o lockdown essencialmente é um mecanismo de proteção de hospitais. Então, ou seja, quando os hospitais estão sobrecarregados, tenta-se interromper a transmissão quando ela também está acelerada, e a nossa transmissão vem acelerada nos últimos dias. A RT vem mostrando isso, está acima da média nacional. Nesse sentido, eu entendo que o que a prefeitura está fazendo, testagem, uma das cidades que mais testou, como o doutor Aldenis falou, está corretíssimo. Fundamentalmente, esses testes, nós deveríamos ter um monitoramento também dos doentes, para ver que doente está saindo de casa ou não, enfim, para evitar também que a transmissão aconteça dessa maneira. Intensificação de fiscalizações, como falou a Denise agora, inclusive nos nossos transportes coletivos. Enfim, todas as forças, naquilo que são atribuições da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Saúde, deveriam ser usadas ao máximo, eu acredito que estejam sendo, isso não é uma crítica não, para que a gente evitasse. Porém, eu entendo que, ao chegar no ponto de se optar por fazer o lockdown, haja vista que nós precisamos, com isso, considerando que, nesse momento, o nosso gargalo é até maior, porque nós temos, de acordo com o próprio Dr. Aldenis, uma deficiência em RH, pico é parecido de março e com menos exército para lutar, com uma possibilidade menor de ampliação de lei. Com todas essas considerações, eu entendo que o lockdown deveria ser total, né? Inclusive, eu sei que é muito desgastante, eu sei que é altamente impactante, tanto é que tudo que eu falei antes vai exatamente no intuito de evitar ao máximo que isso seja feito, mas, no meu entendimento, não sou epidemiologista, como eu falei, nesse primeiro tópico, lockdown, eu vou trazer apenas o entendimento, ele deveria ser total. Eu ouvi a justificativa do Dr. Aldenis, quando falou da questão populacional, entendo isso também, é difícil mesmo, eu acho que esse desgaste já está aí, usando o termo econômico, precificado, porque ele vai acontecer de qualquer maneira, então eu acho que deveria ser objetivo, rápido, o mais rápido possível, mas com supressão máxima, exatamente porque foi assim que grande parte do mundo fez, até mesmo cidades da nossa região. Mas tudo bem, é apenas a opinião de um conselheiro, né? Já foi tomada a decisão, então, por isso eu disse que deixaria apenas o entendimento aqui, isso fica a título de entendimento. Agora, o tratamento precoce, no máximo mais 3 minutinhos aí, viu, presidente? Eu vou estar ocupando. Em relação ao tratamento precoce, eu concordo com o que o Valdir falou. Nós precisamos ouvir outras opiniões. Essas opiniões também têm sido ouvidas, Valdir. Existe uma corrente de médicos, mas, pelo que eu entendo, realmente não existe nível de evidência robusto para nenhum tratamento. Mas enquanto isso não faz nada, faz. Né? E aí eu vou juntar isso, o relato que fez o outro médico, outro colega que falou, o Dr. Aldenis também explicou da questão científica, que também é médico. Eu penso que, em relação ao tratamento, nós debatemos isso no sindicato também. O termo tratamento precoce, ele ficou absolutamente estigmatizado, porque aconteceu a pior coisa que poderia acontecer, que foi a arena política tentar sequestrar, que é essencialmente técnico. Quando nós falamos em tratamento médico, existem diferentes níveis de evidência, é verdade. Nós não temos robustez científica de um tratamento, é verdade. Mas o que jamais poderia ter acontecido é que isso tivesse sido usado por lideranças de alta popularidade para confundir a população. Quando um avião está caindo, a gente não entra dentro da cabine para dar opinião, né? Quando uma pessoa está ali tendo uma hemorragia, alguma coisa, a gente não entra também ali para dar opinião, a gente acredita nos técnicos, nas câmaras responsáveis, nos comitês responsáveis, e transferimos a esses a autonomia que eles devem ter, inclusive a autonomia do médico. Veja que coisa interessante, eu esqueci o nome do segundo doutor que falou, e ele usou em um momento, eu não estou aqui para dizer o que é certo e o que é errado, assim como é a fala até mesmo de todos os ministros. Veja o cuidado que se tem para falar sobre tratamento dali ou daqui. Ou seja, agora vai minha sugestão. A orientação deve ser pela procura do médico. A procura imediata, a procura já desde os primeiros sintomas, mas não entrarmos em polêmica desse ou daquele tratamento. Como, infelizmente, né, o próprio presidente da República entrou, eu acho que fez um desserviço gigantesco.
opinião do cidadão, né? Porque gerou divisões, gerou confusões em termos, em atribuições que são técnicas, que fazem parte de do ato médico. O médico, como disse a Soraya também, né, tratei em determinado momento dessa maneira, depois tratei de outra maneira. São 14 meses de muita incerteza. Então, jamais poderia alguém de fora vir plantar certeza que não tem a menor condição de ter. Eu acho que isso aí contaminou absolutamente a nossa ação, atrapalhou imensamente todos os médicos, né? Com todo esses outros tratamentos também. Enfim, isso deveria ficar dentro da esfera técnica. Essa é a minha grande lamentação. E o que deve ser comunicado à população é que procure, confie o médico, ele está ali, ele vai ter autonomia para tratar, ele vai se valer de estudo científico e estará fazendo o melhor serviço para você. Então, essa é a minha dica. Eu acho que procurar o médico cedo é importantíssimo, sim. Lamentavelmente, como eu disse, outros âmbitos, outras esferas tomaram conta de um assunto que não dizia respeito a essas outras esferas. Fernando, eu gostaria de rapidamente, se for possível, de rapidamente falar sobre tratamento viral, de vírus. Fique à vontade, secretário. Existe basicamente três tipos de infecção. Ou ela é viral, ou ela é bacteriana, ou ela é por fungo. Antibiótico não pega vírus, não trata vírus. Isso é um conceito básico do médico. Antibiótico não trata vírus. Antibiótico trata bactéria. Antifúngico trata fungo. Vírus, como que se faz um tratamento de vírus? Com antiviral ou retroviral. Nós não podemos confundir as coisas. Dar antibiótico numa pessoa que está com vírus é um conceito básico que está errado. Por que se deu, e muita gente ainda dá antibiótico durante a Covid? Com um objetivo só: evitar infecção secundária. Quando você tem um pulmão comprometido, você tem acúmulo de secreção dentro desse pulmão. Por quê? Ele está edemaciado. E daí, isso propicia uma infecção bacteriana. Então, você vai tratar o antibiótico não para tratar o vírus, porque nós sabemos, é básico, qualquer médico do segundo ano sabe, que antibiótico não trata vírus. Então, é isso que eu queria colocar. Não vamos confundir as coisas. Uma coisa é tratar bactéria, a outra é vírus, outra é fungo. Eu concordo com tudo que o Zé Robson falou. Concordo com a maioria. Eu acho que a gente tem que deixar o médico tomar a sua decisão. Eu acho. E isso nós nunca proibimos. Por quê? Porque essa hora que ele entra com antibiótico, ele fala, eu estou entrando com antibiótico porque eu acho que esse indivíduo ele tem fatores predisponentes a ter uma infecção. E eu vou entrar. Então, eu acho que é um ato médico dele, e que eu não vou contestar em nenhum momento. Nós proibimos o uso de antibiótico. Tá certo? Então, eu gostaria de deixar bem claro isso, que é dentro desse conceito básico que nós montamos nosso protocolo. Bom, demorou-se mais de 20 anos para conseguir o retroviral do HIV. Demorou mais de 50 anos para descobrir um retroviral para hepatite B, para hepatite C. Quer dizer, antibiótico fez algum efeito no HIV? Nada. Ele tratou a infecção secundária até aparecer um antiviral que fosse eficiente. E assim qualquer outra doença viral. Alguém mais quer fazer alguma colocação? Ninguém mais? Eu queria aproveitar a oportunidade para colocar algumas coisas Fernando, que tem... eu gostaria de falar. Pois não, Milena, desculpa. Não, é rápido, Fernando.
Eu gostaria, assim, nós falamos várias situações em relação ao atendimento, ao acompanhamento do Covid, mas existe algum trabalho preventivo em relação ao transporte público? Hoje, principalmente, alguns funcionários até tiraram fotos, né, com ônibus lotado, situações onde determinadas linhas de ônibus pularam alguns horários e os ônibus lotados seriam, eu acredito que a gente deveria ter uma ação preventiva, um acompanhamento mais próximo em relação a isso, porque a contaminação maior, pelo que a gente vê, é o transporte público. Quantas pessoas utilizam o transporte público aqui em Rio Preto? Existe alguma ação, alguma fiscalização em relação a isso? Eu gostaria de colocar... Pois não, Aldênio. Se você quer falar, pode ficar à vontade. Não, pode. A respeito disso, é para você a indagação. Hoje nós tivemos uma reunião com o transporte público. O transporte público é o seguinte: São José do Rio Preto, ele conta hoje dentro da frota contratada e com a capacidade máxima de 328 ônibus circulando ao mesmo tempo, né? Então, essa é a frota máxima de Rio Preto. E a frota máxima, ela está sendo colocada e vai ser colocada a partir de amanhã, esses horários de pico. Então, eu não vejo. Existe duas situações. Uma, nós tentamos fazer vocês se lembram logo no começo, que banco sim, banco não, todo aquele negócio. O que acontecia? A pessoa não ia para o trabalho, não tinha por quê. Porque Rio Preto tinha aí uma frota para aquele tanto de pessoas, e não é da noite para o dia que se cria frotas maiores. Então, nós conversamos, eu acho que a partir de amanhã nós vamos ter problema no transporte público. Eu gosto de chamar muito atenção no transporte público em relação a bares e festas e essas coisas mais. É o seguinte: no transporte público, o indivíduo está na sua plenitude da consciência. Ele sobe ou não sobe num ônibus, ele se distancia ou não dentro do ônibus. Num bar, depois da segunda, terceira cerveja, é diferente. É todo mundo sem máscara, se abraçando, e você não tem esse controle. Então, o transporte público, ele tem uma parte nessa transição? Tem, claro que tem. Mas eu vejo que é um fenômeno que aconteceu no mundo todo, que foi o problema do transporte público, que é o problema sério nosso. Milena, eu concordo com você. A gente combinou hoje desses momentos mais críticos de pôr o máximo todos os ônibus em funcionamento ao mesmo tempo. O público viveu um momento muito preocupante em função, parece que de uma reivindicação, uma paralisação dos motoristas e tal. Mas, de fato, a mim sempre preocupou essa questão do transporte público, tanto a Milena trabalha comigo na Jeripe, quando eu fui presidente, lá nós tínhamos essa preocupação. Nós, inclusive, instituímos o transporte particular, né, levar as pessoas para casa em veículos fretados, porque para nós, dada a grande fragilidade da nossa população, nós não podíamos deixar com que os nossos funcionários fossem contaminados em momentos bastante críticos pelo qual nós passamos. Então, gente, é bastante preocupante, sim. A questão do transporte, aí me preocupa muito, secretário, esses dois momentos que foram instituídos pelo decreto, aquele da saída de casa das pessoas e a saída do trabalho, né? De manhã das 5 às 7, né? Das 5 às 7, das 5 às 8, o transporte. Então, vai haver uma aglomeração nesse horário, porque a saída de casa
o trabalho, para a escola, enfim, ela é dispersa em mais do que 1, 2 horas. Ela é pulverizada em mais tempo. E agora a gente vai juntar tudo isso de manhã e à tarde. Então, eu sempre tive uma preocupação muito grande com relação ao transporte público, e a gente vê em situações de maior disponibilidade de veículos, o afastamento entre as pessoas. Isso foi proposto no começo, em determinadas ocasiões isso aconteceu, mas a gente tem que convir que é uma situação assim muito difícil de resolver. Bom, pediu para falar a Rita. Cadê a Rita? Aqui. Eu estou... Opa, Rita, tudo bom? Boa noite, tudo Boa bem? noite. Eu vou ser rápida, eu vou colocar algumas coisas assim. O que vamos dizer assim, do ponto de vista do que eu converso, eu tenho 70 funcionários, então eu tenho, como a gente diz, eu tenho muita gente que a gente conversa. O que seria importante? Eles têm muito medo de ir no médico, de fazer o teste, como comentou ali, vai entubar, vai morrer. Então, vamos dizer assim, tem que também desmistificar isso. Mas o que acontece? Você está ruim ou você já está com um teste da empresa particular, você vai chegar lá. Primeiro que está lotado o local. Ou se você vai você não está muito bem, você foi fazer o teste, demora 4 ou 5 dias para te dar o retorno, se você está ou não positivo. Aí você mesmo orientado, a pessoa ela não fica em isolamento, porque ela não está positiva ainda e às vezes nem está com muitos sintomas. O que teria que ser feito? Se vai com um teste positivo, peraí, não tem sintomas, não tem nada, como o doutor Aldenes falou, não tem como combater o vírus, mas a bactéria sim. Então, já fazer um exame de sangue nessa pessoa, mesmo que ela esteja bem, para ver se já teve alguma alteração. Também sair com algo, não existe tratamento preventivo, mas existe melhora de imunização. Sair com vitamina D, vitamina C, sei lá o que mais que podia dar para quem está com uma imunidade mais baixa, para fortalecer alguma vitamina, algum nutrem para quem é mais desnutrido, não sei, são algumas coisas que eu estou dando. Então, vamos dizer assim, tem que pensar, a pessoa chegar lá, não está morrendo ainda, não vou esperar ela passar mal, ficar sem ar para ir lá, ela vai entubar. Existe o primeiro contato da pessoa doente que está indo, e o segundo é que ela já quase que praticamente está morrendo quando ela procura novamente. Então, nós temos que tentar ver se a pessoa procurou, cuidar para ela não ficar ruim. Se é fazer um exame fazer um exame de sangue, marcar, sei lá o quê, mas algo tem que ser feito para não dizer assim, passar mal, vai para casa, não vamos medicar, mas se passar mal, volte. Eles têm medo de voltar, gente. Então, nós temos que ir atrás também. Outra coisa, isola a pessoa, isola a família. Ninguém monitora. A pessoa consciente está em casa. Essa turma que não respeita, continua passando o vírus para todo mundo. Então, também, não adianta o médico lá dizer, olha, você vai para casa e se isole. Alguém viu se ele tem uma comida na geladeira, ou remédio, ou isso, aquilo? Alguém tem que também criar uma coisa para acompanhar. São 14 dias que a pessoa vai sair para comer, gente. Então, aí também tem que ser criado um outro tipo de monitoramento. Então, é essa a opinião que eu estou dando. Então, não adianta querer, a pessoa quando está indo, ela está morrendo. Quando ela volta pela segunda vez, é quando não deu mais para ficar em casa, ou alguém socou ela no carro, vai. Tá? Então, essa é a minha opinião, que a gente tem que tentar algo antes. Tratamento preventivo nesse sentido, prevenir para não piorar. Quem? Zé Elias, por favor. Está com a palavra. Olha, com relação ao transporte público, eu concordo plenamente com o doutor Aldenes, pois eu já cheguei a andar de ônibus bastante esses dias, e a gente percebe essa característica que ele disse, as pessoas todos usam máscara, evita-se, praticamente um está olhando o celular, a gente percebe que existe uma disciplina muito grande, sim, tá? Eu acredito que o transporte
coletiva, aí, se colocar a frota máxima nos períodos aí, de pico, não é realmente o grande problema, não, tá? É uma visão muito positiva essa daí do doutor Aldenis, e realmente é isso que está ocorrendo, porque eu sou um observador com relação a isso, tá? Muito obrigado. Ok. Quem mais? Alguém quer fazer mais alguma consideração? Quer alguma informação? Quer algum esclarecimento? Quem? Ninguém pediu? Bom, o objetivo, como eu disse, dessa reunião foi dar voz aos senhores, não é? Colocar aqui da forma como bem entendesse. Pois não. Eu queria pedir para você, eu como secretário, estive aqui para poder esclarecer qualquer dúvida, qualquer coisa. Agora que vai partir para a votação, e como nós já fizemos decreto, eu queria pedir licença para vocês, para deixá-los à vontade, para poder votar naquilo que vocês quiserem, sem que esteja constrangimento por eu estar presente. Eu acho que isso é uma atitude que eu devo tomar, porque em consideração a todos os conselheiros, porque se sair alguma outra medida, talvez as pessoas fiquem constrangidas da minha presença. Então, eu estive aqui para esclarecer. E gostaria de deixar todos vocês à vontade para as propostas que vierem, e que eu respeito muito a que vier, seja ela qual for, tá bom? Meu secretário, eu acho que, na verdade, o intuito não é votar a respeito de nada, entendeu? Nós vamos fazer um relatório, sim, submeter esse relatório aos presentes, né, como forma de uma ata que a gente vai fazer hoje, mas, na verdade, o nosso objetivo foi esse, que cada um colocasse a sua visão do que está acontecendo, que a secretaria, que a gestão oferecesse as informações que ofereceu, e que nós, né, nos mais variados aspectos, nos manifestássemos. Então, secretário, eu acho que não vai acontecer dessa forma, não. Embora nós vamos relatar tudo aquilo que foi dito aqui, não é? E no sentido até de cumprir aquilo que a reunião se propôs. O decreto do lockdown noturno, ele aconteceu antes dessa reunião. Essa reunião está acontecendo só hoje por força regimental, né? Nós tínhamos que fazer a convocação nos termos regimentais. Então, se ela tivesse acontecendo antes, muito provavelmente, nós tirássemos daqui propostas mais objetivas, né? Digamos, nós vamos sugerir o lockdown. Tá, então, essa daí seria colocada em votação. Mas, na verdade, nós já encontramos uma decisão, e essa decisão ela vai se mostrar ou não efetiva. Isso vai ser acompanhado pelo Conselho, sem prejuízo de propormos, não é, na medida em que as coisas forem ocorrendo, um aumento das restrições, ou até propor um lockdown, não é? Sugerir um lockdown para a gestão. Então, não que tenha inviabilizado, o decreto tenha inviabilizado a realização dessa reunião, mas, de certa forma, nós temos que apoiar, né? O que eu peço aos conselheiros é que tenham vamos dizer, dê uma anuência, não, é claro, cada um tem a sua posição, mas que nós concordássemos com o que aconteceu e torcermos daqui para frente para que os resultados venham. Sem dúvida nenhuma, a minha posição, o secretário viu, nós tivemos lá com o prefeito, a minha posição pessoal, inclusive dentro do próprio comitê, que quero dizer, o comitê apresentou algumas propostas. A primeira delas, não é, foi a do lockdown. Foi discutida, como o Aldenis colocou, a inviabilidade dela por vários motivos, não é? E uma segunda alternativa foi a que foi aceita e que a gente entende que talvez não dê os resultados de um lockdown se ele fosse possível, né? Se ele fosse factível. Mas, da minha parte, eu acho que eu vou ficar na expectativa aí de que ocorra realmente o melhor.
Então, eu quero fazer algumas colocações relativas ao que tem chegado aqui no Conselho, decorrente da situação das unidades Covid, né, que acabaram prejudicando o acesso da população à atenção básica. Então, as reclamações que chegam aqui, a falta de acesso, a demanda muito grande das unidades como Eldorado, Maria Lúcia e Jaguaré, estão suportando praticamente toda a demanda de não Covid, não é? E isso a gente tem conversado com a Soraya, conversado no comitê isso colocado, mas é grande, é crescente os reclamos com relação a isso. A farmácia, enfim, a falta de uma unidade respiratória na Zona Sul. Isso aí tem trazido, inclusive, nós colocamos como sugestão, acho que até falamos com a Soraya, colocar no São Francisco, né, instalar no São Francisco uma unidade respiratória para atender a Zona Sul, que não tem. Então, a população dessa região acaba correndo para o solo sagrado, especialmente. Outra coisa... bom, aí falar da sobrecarga dos profissionais da linha de frente, a escassez de recursos humanos, tudo que foi colocado aqui, e a questão, é lógico, com relação a uma população que não respeita as normas sanitárias e faz com que o agravamento da situação seja sempre presente. Outra coisa que colocaram é a diminuição do horário de funcionamento de unidades respiratórias, o caso do Vetorazo, né? Então, solicitam a extensão do atendimento do Eldorado, que foi reduzido para as 10 horas. Vetorazo. Era 24 horas, foi reduzido para até as 22 horas. Enfim, secretário, isso são assuntos que a gente internamente sabe que estão sendo tratados, mas que têm vindo aqui para o Conselho, e eu quero aproveitar a oportunidade para relacioná-los, para que ele seja, depois, não seria o momento de justificar cada um deles, tá? Eu vou fazer pois uma não. Tá. disso que foi colocado. Isso se resume a uma coisa só: falta de recursos humanos. Se resume isso, nós tivemos que diminuir o horário de algumas unidades por falta de recursos humanos. Pra vocês terem uma ideia, teve um momento do Vetorazo que nós tínhamos 50 fichas e tinha um médico só, e não conseguia outro. Esse feriado que nós quase infartamos, coitada da Soraya, coitada da Gisele, coitada da Fabiana Mello, porque ficavam desesperados, ligando para os médicos, os caras desesperados, cansados. Então, foi nesse sentido, a gente não queria, nós seguramos até o final para não fazer isso, mas é por falta de recursos humanos. Eu concordo, quem colocou, não sei quem foi, que colocou que a Zona Sul está muito desprotegida, realmente. Ela tem a opção mais próxima, lá no Liberdade, é isso, né? Fala, Gisele, eu nunca lembro o nome dessas. Lealdade, doutor. Lealdade. Lealdade. Porque era e é longe para caramba. É longe, é muito longe. Então, a gente está... Só que para a gente abrir uma outra, a gente teria que fechar uma da Zona Norte, né? Porque nós não temos recursos humanos, é esse o problema. O problema hoje se resume que tudo que a gente pretende fazer, a gente esbarra no recurso humano. Então, só assim, eu queria fazer só essa marca para que todo mundo possa entender. O ideal mesmo seria a gente ter aí umas 5, 6, 7 unidades respiratórias, como foi no começo, vocês se lembram? Chegamos a ter 8 ou 9 unidades respiratórias, mas foram pedindo demissão, foram saindo, os médicos cansando, não aguentando mais, nós fomos cada dia mais restringindo por falta de recursos humanos.
Alguém quer fazer mais alguma consideração? Tem alguma... Bom, gente, então, como eu disse, o intuito foi realmente dar voz aos conselheiros e mostrar que o Conselho Municipal de Saúde, que tem representação no comitê, né? Eu procuro não entrar na parte operacional, mas tudo aquilo que é discutido lá com a assessoria competente da Vanessa, a gente procura, vamos dizer, montar aquilo que é necessário que se faça na busca do controle social das ações que vêm sendo realizadas desde o início da pandemia. Mas aqui no Conselho, nós temos outras demandas, né, outras colocações. E dentro do nosso princípio de procurar sempre ser parceiros da gestão e não ficar questionando muito, porque nós sabemos, viu, Denis, as dificuldades que a gestão tem. E essas dificuldades são crescentes, especialmente hoje, percebo que recursos humanos é uma coisa que você vai ficar repetindo, não é, como um mantra, não, recursos humanos... Então, a gente acompanha, sabe que efetivamente isso não é uma coisa que possa ser resolvida em pouco tempo, ou não vai se resolver, né? Na verdade, aqui no Conselho, acho que o Zé Robson faz parte da comissão. Quem faz parte da Comissão de Recursos Humanos? O Zé Robson? Não? Bom, a Comissão de Recursos Humanos tem trazido a angústia, né, dos funcionários. O Zé Elias faz parte. Então, essas questões têm sido trazidas de forma veemente por todos, a exaustão dos funcionários, a exaustão dos recursos humanos, dos trabalhadores da saúde, é uma coisa assim sentida diariamente. Doutor, é a questão de saúde mental. Tá, é da saúde mental. Então tá, gente, olha, eu acho que a gente obteve aí, tanto quanto foi possível, os objetivos que nós traçamos. Vamos fazer, viu, secretário, um relato do que aconteceu, tá? Documentar aqui no Conselho e esperar com muita ansiedade e torcendo muito para que a fórmula encontrada, esse lockdown noturno, ele traga os resultados desejados. Eu acho que ele vai ter que ser cumprido à risca, não é? Contar com todos os esforços, inclusive eu vi aqui uma manifestação da Associação Comercial no sentido de aderir a isso e oferecer toda a colaboração. Foi falada aqui a questão de ações educativas, né? Ações educativas, eu acho que na hora de apagar incêndio fica muito difícil que você faça com que ela traga os resultados que se deseja. Mas elas são necessárias, tem que fazer, como foi dito, tem que fazer com que a população tenha consciência do seu papel. Se cada um não tiver consciência da sua responsabilidade para consigo, para com a sociedade, para com a família, nós vamos ficar enxugando gelo. Nesse momento, eu acho, Aldenis, que nós estamos enxugando gelo, não é? E vamos enxugar até que seja possível uma forma diferente aí. A questão da vacina, eu estava vendo aqui a quantidade de vacinas que foram já administradas. Hoje, chegaram a quase 12 mil doses aplicadas hoje. Isso é alguma coisa a se comemorar, não é? Porque o pilar da vacinação é aquele que nós temos a esperança, é a luz no fundo do túnel, não é? Conseguir vacinar 60%, 70% da população, nós vamos estar seguramente fazendo aquilo que lockdown nenhum é capaz de fazer. Então tá, gente, obrigado por... Quer colocar mais alguma coisa, Denis? Não? Não, tudo bem. Eu tá. só queria parabenizar... Agradecer a paciência de vocês e agradecer também ao secretário, ao pessoal da gestão que esteve conosco, e reiterar, viu, Denis, que o Conselho Municipal de Saúde é parceiro, sabe? A gente procura aqui orientar. Aliás, essa questão educativa é uma atividade diária aqui no Conselho. Aí a importância da gente retomar a atividade dos conselhos locais de saúde. Os conselheiros locais, eles são um instrumento muito bom nesse sentido.
conversar com a população e fazer com que haja um entendimento a respeito da grave situação epidemiológica sanitária que a gente está vivendo. Tá bom? Então, está duro falar demais. Então, dou por encerrada a reunião, agradeço a todos vocês e vamos colaborar. Não é? O papel do conselheiro hoje não é ficar questionando, tacando pedra, levantando questões menores. A questão maior hoje é o enfrentamento da Covid. Nós estamos vivendo o momento mais sério da pandemia, não só aqui em São José do Rio Preto, mas no Brasil inteiro. Né? Eu acho que as questões que foram lembradas aqui, a contaminação política das ações, os erros, os desmandos, as questões todas que nós sabemos têm acontecido, aqui em Rio Preto, não. Aqui em Rio Preto, nós temos que elogiar a gestão em todos os sentidos. Falar que acertou, não dá para acertar tudo, porque ninguém sabe o que fazer, não é? Não é uma atitude, mas não foi aqui uma condução errática. Tudo foi feito com análise e no comitê todos os cuidados tomados. Enfim, se deu certo, deu. Se não deu, não foi por falta de se tentar. Foi por falta de conhecimento, que não é só daqui, do mundo inteiro, na verdade. Então, obrigado a todos, boa noite, um grande abraço.